Eu não sabia. Um jeito fácil de explicar as coisas. Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo num cruzamento que é, no mínimo, fascinante e cheio de polêmicas. A relação entre o dinheiro e o sagrado na nossa vida moderna. É um daqueles temas que rende horas de debate, né? Mas a nossa ideia aqui é guiar essa análise olhando para os dados, para a sociologia e para a teologia. Vamos entender direitinho como as crenças espirituais acabam ditando a realidade financeira de milhões de pessoas todos os dias. Então, para mapear a nossa jornada de hoje, a gente dividiu a análise em 6 partes. 1. A fé e o dinheiro. 2. A teologia da prosperidade. 3. O significado de Shalom. 4. De donos a mordomos. 5. Finanças práticas familiares. E 6. Generosidade e contentamento. Bora começar? Parte 1. A fé e o dinheiro. Parte 2. A teologia da prosperidade. Para entender a origem de tudo isso, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o contexto social. Pensa bem, em sociedades com uma economia super instável, é muito natural que surja uma busca por estruturas religiosas que tragam soluções ali, na hora, soluções tangíveis. E é aí que a teologia da prosperidade ganha força, principalmente a partir do século XX. Funciona assim. O sucesso material, a saúde perfeita e a ausência de dor são vistos quase que como resultados diretos da fé. E, claro, das doações financeiras. O material de estudo chama isso de escatologia do cotidiano. O que significa isso? Significa que, em vez de esperar pelas recompensas só lá numa vida após a morte, a salvação e os benefícios divinos são trazidos pro aqui e pro agora. E nessa lógica, o dinheiro acaba virando um mediador super poderoso com o sagrado, sabe? Quase como uma relação contratual para garantir essas bênçãos imediatas. E quando a gente desdobra essa teologia, alguns elementos bem específicos começam a aparecer. Por exemplo, as ofertas financeiras deixam de ser apenas atos de caridade e passam a ser vistas como sacrifícios mesmo, algo capaz de ativar o poder divino. A riqueza vira uma espécie de selo de aprovação de Deus. Na prática, é como se a fé fosse o aplicativo que destrava bênçãos no mundo real. E o reverso da medalha? Bom, o sofrimento, uma doença ou até estar endividado acabam sendo diagnosticados como sintomas de uma guerra espiritual contra forças do mal. Sociologicamente falando, o grande impacto disso é que essa estrutura tira aquele peso, sabe, aquele estigma ético do lucro que sempre existiu nas religiões mais tradicionais. Parte 3. O significado de Shalom. Agora, mudando um pouco a nossa lente para a contranarrativa dos textos antigos. O ponto crucial aqui, e isso é bem importante da gente entender, é o verdadeiro significado daquela palavra hebraica Shalom. Ela costuma ser traduzida só como paz, mas isso empobrece muito o sentido original. Shalom significa, na verdade, completude total. É um estado de inteireza onde absolutamente nada falta e nada, mas nada mesmo, está fora do lugar. Isso envolve saúde, relações curadas, propósito de vida e, sim, provisão material. Ou seja, a prosperidade bíblica clássica trata de uma plenitude holística da vida humana e não só de ver os números da conta bancária subirem. E isso nos traz para um contraste muito marcante entre duas ideologias, a riqueza transacional e a riqueza relacional. Na visão transacional, o dinheiro é o ponto de chegada, é uma meta final e objetivo para garantir conforto terreno. Por outro lado, na visão relacional, a riqueza é vista apenas como um meio, uma ferramenta, sabe? Uma forma de promover generosidade e aprofundar os vínculos com o próximo e com o espiritual. E os textos base, como o Evangelho de Lucas, trazem alertas bem sérios sobre isso. Eles avisam que a riqueza tem um potencial enorme e perigoso de virar um falso Deus na vida de alguém, se o dinheiro passar a ser o grande objetivo final. Parte 4. De donos a mordomos. Mas como é que a gente aplica essa visão milenária hoje em dia? A ponte para isso é o conceito de mordomia. Pensa na mordomia como um princípio onde o ser humano não é o dono absoluto de nada, mas sim um administrador dos recursos que, no fim das contas, pertencem a Deus. É mais ou menos como ser o gerente financeiro de uma empresa gigante. O dinheiro da empresa não é seu, mas a responsabilidade de fazer aquilo render e ser bem aplicado é 100% sua. Entender a si mesmo como um administrador reorganiza totalmente, vira a chave das prioridades financeiras. A grande pergunta do dia a dia deixa de ser quanto eu consigo acumular e passa a ser como eu posso administrar com fidelidade o que colocaram na minha mão. E tem um exemplo fortíssimo disso nos textos originais, que é a parábola do rico insensato, ilustrada por essa citação do livro de Lucas. A história conta sobre um cara que teve uma colheita tão grande, mas tão grande, que a primeira ideia dele foi derrubar os próprios celeiros para construir outros ainda maiores, pensando só na própria segurança. Só que, de repente, a vida dele chegou ao fim. Essa narrativa curtinha mostra bem o perigo espiritual de ficar acumulando coisas sem parar, sem dar prioridade para a construção do próprio caráter ou para ajudar quem realmente precisa. Parte 5. Finanças práticas familiares.
Chega de teoria, né? Vamos colocar a mão na massa e falar da realidade dos boletos que não param de chegar. Essa divisão que a gente está vendo ilustra de um jeito muito brilhante como o conceito de mordomia funciona na prática. É uma divisão bem realista de um orçamento familiar mensal focada em estabelecer limites lógicos. Olha só, 30% para moradia, 15% para alimentação, o que a gente sabe que já é um baita desafio hoje em dia, e aí tem aqueles 12% para saúde e educação. Mas nota que também se separa com a mesma intencionalidade 10% para doações, além de 10% de forma rigorosa para poupança e fundo de emergência. É literalmente tirar a fé lá do reino das ideias e aplicar direto na planilha financeira da casa. Só que cá entre nós, nenhum orçamento ideal pra de pé se tivesse sendo engolido por dívidas, certo? O material destaca alguns passos bem práticos para escapar dessa verdadeira escravidão financeira. Primeiro passo, honestidade brutal. Tem que listar tudo o que se deve e as taxas de juros de cada dívida. Depois, a disciplina entra em campo para cortar os gastos supérfluos, priorizando matar logo os empréstimos com juros mais altos. E, claro, manter a porta aberta para renegociar os prazos com quem está cobrando. Sair das dívidas aqui não é só uma questão de matemática, é tratado como um passo libertador e de pura disciplina espiritual. E essa ideia de mordomia também precisa ser passada para as próximas gerações. Tem um método super interessante nos estudos que usa a tática dos 3 potes para ensinar as crianças sobre dinheiro. É assim, um pote para doar, para já ir desenvolvendo o hábito da gratidão, um pote para poupar, para ensinar a ter visão de futuro, e um pote para gastar, para as crianças lidarem com as vontades de agora e aprenderem na prática que o dinheiro do sorvete acaba bem rápido. Isso já planta aquela sementinha de que o dinheiro é uma ferramenta e nunca um mestre. E, finalmente, parte 6, generosidade e contentamento. Caminhando agora para o fim da nossa análise, fica a pergunta: qual é o objetivo final de seguir todas essas práticas? A ideia é criar o que a gente pode chamar de ciclo da abundância. Isso começa lá atrás, reconhecendo o trabalho como algo digno, uma vocação mesmo, e não só um fardo para pagar a conta. Depois, passa pela capacidade de cultivar o contentamento interior, mesmo naquelas fases mais apertadas. Daí, evolui para a prática da generosidade real, aquela que a gente faz sem esperar nada em troca, sem usar como moeda. E, no fim, a verdadeira abundância não é vista como uma estratégia para enriquecer sozinho, mas sim como combustível para continuar ajudando e abençoando outras pessoas ao redor. E para fechar o nosso papo de hoje, eu deixo com vocês essa reflexão provocativa. Se a grande promessa bíblica não é sobre o volume de dinheiro que a gente tem no final da vida, mas sim sobre o tipo de caráter que a gente formou no meio do caminho, como é que isso muda hoje mesmo a forma de gerenciar cada centavo do orçamento de casa? É uma pergunta bem profunda, né? Que convida a gente a repensar sempre onde estão as nossas verdadeiras prioridades. Pessoal, muito obrigado por acompanhar essa explicação com a gente hoje. Até a próxima. Eu não sabia. Um jeito fácil de explicar as coisas.